Salve, salve, um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, família! Como vocês estão? Tudo suave, tudo na paz? De boinha, galerinha? Quartou, família, praticamente feriado aí, praticamente feriado. Até que enfim, cê é louco. Cê é louco. Quer dizer, eu já tô meio que assim, né? Tem coisa pra fazer, mas coisa eu vou fazer até no feriado, mas tô praticamente já de feriado já. O bagulho é esse. E aí, como vocês estão, galerinha? Vocês estão suave? Estão bem? Tá difícil? Tá doído? Hoje vocês não estão de boa, hoje vocês vão trabalhar, vão estudar, como que tá as corrias aí? Fala pra nós, fala pra nós. Ô, eu, sobrinho, seja bem-vindo, camarada. Muito obrigado por seguir o podcast. Eu sou o Marcos Morcego. Já, inclusive, eu vou me apresentar. Mas antes de tudo, o que eu queria falar? Chega naquela pessoa que você viu postando coisa da Prioli agora, porque a Prioli falou no carnaval, né? E fala, mano, para de discutir a Gabriela Prioli, vai discutir a Angela Davis com o Morcego. Encosta aqui que hoje a live vai ser quente. Pra variar, né? Angela Davis não tem como ser ruim. Enfim, a bichona é brabíssima, tá ligado? Hoje, como vocês podem ver, eu tô meio animado, enfim, tô tomando um cafezinho. Eu vou ler Angela Davis e hoje à noite tem bate-cu, eu vou no meu primeiro show da Tasha da Trace, entendeu? Então eu realmente tô animadaço. Precisava muito desse gás, porque esse semestre tá difícil de aguentar, tá osso. Mas antes, ontem eu esqueci de apresentar na live tanto as leituras que eu tô fazendo, quanto o livro do Alisson Mascaro que chegou, né? Então eu vou apresentar eles aqui, eu gosto de fazer esse momento de interação, de troca de ideia, onde eu falo um pouco sobre outros trampos que estão rolando aí pela Caverna do Morcego, que são trampos que eu faço de estudo de desenvolvimento, que eu faço mais fechado, por assim dizer, tá? Salve, salve, Dal, como você tá, parceiro? Suave, de boinha? Tranquilo? Eu vou mostrar primeiramente o livro que chegou, porque é um livro que a gente vai discutir aqui em live, assim que a gente acabar essas duas leituras, que vai ser o Filosofia do Direito, do professor Alisson Mascaro. Mano, eu vou mostrar o número de páginas aqui pra vocês, porque não vai dar pra ver o livro todo, né? Aqui, ó. São 583 páginas, é impossível ler o livro todo. Então eu tava pensando na gente passar sobre alguns temas, vou até abrir aqui pra dar já uma explanada, pra vocês já se prepararem, né? Como é filosofia do direito, eu não tenho tanta profundidade no estudo, a maior parte do estudo que eu tive contato da área da filosofia do direito é pela sociologia do direito, e que eu também começo com Alisson Mascaro, né? Então a gente abriria, né? O que é a filosofia, o que é a filosofia do direito. Eu não vou falar sobre a filosofia sobre a história da filosofia do direito, eu acho que não vale a pena falar disso. Mas eu vou falar um pouco sobre Platão e um pouco sobre Aristóteles, porque eu acompanhei essa aula do Alisson Mascaro e realmente eu acho que é um tema que vale a pena a gente entrar na discussão. Não vou entrar na medieval e da moderna. Da moderna eu vou tratar só sobre os pensadores específicos, né? Eu vou falar sobre Hobbes, Locke e Rousseau, que eu acho da hora. Tratar sobre Kant, Hegel, e aí a gente já entra em Marx. A partir de Marx, ele faz como ele entra nos contemporâneos, ele vai entrar então no Reale, que é o semi-Habermas, que a gente vai trazer, Heidegger, que é não positivista, e o Foucault. E depois a gente entra nas leituras críticas, que a gente vai ler Lenin, Stutt, Capacho-Canes, Gramsci, Lukács, Althusser e Bloch, tá ligado? Então vão ser mais ou menos isso, vai ser praticamente o livro todo, né? A gente deve estar tirando metade do livro, ou seja, ainda são 200 e poucas páginas. Vai ser um bagulho ainda extenso, mas já queria avisar que vai ter a leitura desse livro. Foi um livro que um camarada, inclusive, ele enviou, e ele falou, pô, Morcego, sempre que for um livro assim, ao invés de eu comprar, eu vou mandar pra fortalecer aí e a gente conseguir fazer essa live, porque essa troca é muito boa. O que me deixa feliz pra caralho, tá ligado? Assim, da galera realmente entender que aqui é um espaço de discussão e construção de pensamento crítico e de curtir essa troca. Eu fico muito feliz. Além disso, esse livro agora vai pra lá. Atualmente eu tô lendo 2 livros, né? Porque, como vocês viram, eu tô fazendo aquela... que eu, inclusive, quero começar a escrever hoje, um episódio sobre a questão do imperialismo, guerras híbridas e tal, enfim, essa discussão. Um camarada muito próximo da Psico me emprestou esse livro, que é o pensamento do Martin Baró sobre psicologia social. Parça, se liga, a gente vai entrar na questão das novas formas de guerra, e depois a gente vai falar um pouco sobre a questão da psicologia das massas e instrumentos de dominação, né? O tema principal vai ser a comunicação,
Mas aí a gente vai entender então os processos, um pouco dos processos, né, porque eu não vou me aprofundar porque eu também não tenho conhecimento profundo, dos processos psicossociais e da psicologia de massas nessa questão de dominação versus libertação e emancipação, saca? Vai ser esse diálogo aí que a gente vai estar colocando a partir de Martin Baró e da Marta... Como que é o nome? Helena Martins. E eu também tô lendo um livro que é o América Latina na Encruzilhada, porque depois que a gente falar sobre a comunicação, eu vou dar um foco na América Latina, tá ligado? Aí eu vou trazer esse América Latina na Encruzilhada, onde eu vou falar, inclusive, posteriormente, sobre o Brasil, sobre lawfare e golpes. Então a gente também vai entrar numa discussão aí mais sobre o Brasil. Pra quem quiser entender um pouco melhor o processo, eu recomendo ir lá com o Orlando Calheiros, camarada narcofino, brabo. Um bom dia, camarada Amanda, como você tá? Foi suave a prova ontem, camarada? Foi de boa? Meio tenso, pá? Como que foi? Inclusive, aproveitar que estou aqui, eu não sei se tem gente, tipo, da USP aqui e tal, mas eu queria lembrar vocês, pra galera da USP e pau, a galera que tem contato com a galera da USP, pra conhecer a REM, a Rede Estudantil de Mobilização aí, que é um grupo dentro da USP mais combativo, pá, tá ligado? Não é um grupo anarquista, mas tem anarquistas, autônomos, independentes, marxistas, enfim, socialistas autônomos. Então quem quiser conhecer, chama nós aí que a gente apresenta. Opa, foi de boa até agora, relaxar, fiquei feriador. Graças a Deus, camarada, é isso, família. Porra, que bom, felicidade, da hora. Inclusive, galera de São Paulo vai ter carnaval aqui, tipo carnaval de rua, assim, tipo 0800 mesmo, aquele de graça. Se tiver, dá um salve. Enfim, agora sim eu vou me apresentar, né? Aproveitar que tem gente nova aí, gente que não me conhece. Eu sou Marcos Morcego, família, sou estudante de sociais da USP, infelizmente e felizmente, né? Porra, felizmente porque é a USP, mas infelizmente porque por ser preto, periférico, a gente passa por centenas de milhares de problemas todos os dias, desde transporte até alimentação, até a questão de leitura, enfim, de impressão de texto e tal. Aquela coisa que eu sempre falo, a questão de PM, enfim, coisas assim. E aí, como marxista, né, eu tento trazer o pensamento crítico e a discussão crítica a partir tanto de teoria como de medidas práticas, ou seja, do que a gente faz na ação mesmo, para as lives, para espalhar aí, para não ficar só numa discussão pequena, para ter um diálogo entre grupos diferentes, entre pessoas diferentes, em um espaço onde a gente consegue colocar essa discussão sempre voltada para a radicalidade, né? A gente vai trabalhar com reformismo, às vezes a gente vai ler texto de liberal, mas sempre buscando a crítica teórica e o desenvolvimento com análise da realidade e tal, e não sei o que, né? Essas coisas assim. Quiser conhecer um pouco mais do meu trampo, tá aqui, ó, @morcego_, Marcos_, tanto no Insta quanto no Twitter e até no TikTok, tá? Então, quiser ir lá ver eu dançando Vai Se Tratar Garota, vai no TikTok, entendeu? Ó, Vai Se Tratar Garota, Sai da Minha Bota, tá ligado? Essas coisas a gente faz de vez em quando também. Além disso, eu tenho um podcast, que o podcast ele é mais focado em discussões de certas pautas, certas temáticas. Também tem discussões de livros, mas são mais objetivas, ou são desenvolvimentos teóricos que eu faço a partir dos livros, além de divulgação científica ou de ações, né? Dando breves exemplos. O último episódio é um episódio com o professor Alisson Mascaro, onde a gente discute o livro Sociologia do Direito e Revolução. Então, a gente tem esse papo aí. Antes do episódio com o Alisson Mascaro, a gente tem um episódio com a Thailise Leite, onde ela discute o papel das mulheres no colapso do capitalismo, com base em trabalhos dela também, mas com base numa análise do capital hoje em dia, né, do sistema capitalista hoje em dia. E antes desse, a gente tem um livro sobre a ascensão das direitas, que é onde eu estou discorrendo a partir de uma leitura teórica que eu fiz sobre a questão desse desenvolvimento dos grupos da direita, buscando, né, essa reflexão, se não me engano, é de 2019, buscando atualizar para 2022. Tá ligado? Então eu tenho tudo isso daí no podcast. Além disso, a gente tá aqui, né, nas lives, fazendo essa troca de ideias. Tanto que eu peço que vocês, mano, falem mesmo, conversem comigo mesmo, deem opiniões, dicas, perguntas, argumentos. Ah, Morcego, você não acha que tem tal coisa? Pá, não sei o que, porra, verdade, camarada, é isso, a gente gosta dessa troca, tá ligado? Eu sou um cara que gosta de conversar, não gosto de ficar aqui falando sozinho. Se desse pra fazer live, porque assim, né, querendo ou não, todo o dinheiro que eu tô tirando agora é o dinheiro do apoio coletivo, é o dinheiro, já falo sobre isso, mas se desse pra, nesse modelo de live, sempre trazer 3, 4 pessoas pra gente ficar trocando ideia enquanto a gente lê, ia ser sensacional. Mas aí ia ser 6 horas de live, né, algumas lives aqui demoram praticamente 2 horas, então com mais gente ia ficar uma eternidade, aí não dá.
Mas, amanhã, às 8 horas da noite, a gente vai estar com o Centro Socialista Primavera dos Povos Ribeirão Preto, trocando uma ideia sobre o que são os centros socialistas, como eles se organizam, como surge essa ideia, enfim. Então você que tem, né, tipo, tá desorganizado ou você tá organizado e quer algum outro modelo de luta e de disputa mais, como eu posso falar, eu não quero utilizar o termo regional, mas mais focado para pessoas perto de você, para grupos perto de você, para seu bairro mesmo, para sua escola, associação, qualquer coisa assim. O Centro Socialista talvez seja aí uma alternativa para outros tipos de luta, outros tipos de discussão, enfim. Colhem amanhã que vocês vão saber, vai ficar salvo no YouTube, tá? Não vai ser na Twitch, vai ser direto no YouTube. Então, quem tiver interesse, cola lá. E a gente tá aqui nas lives sempre, trocando essa ideia mesmo sobre os livros, sobre conjuntura. A gente de vez em quando traz alguém, por exemplo, a gente tá querendo, a gente já tá organizando porque tá um rolo, né? Mas vai ter a live aí com a Crata e Chavoso, e com a Crata a gente tem um projeto aí de estar mais frequentemente aqui, porque a gente viu que mesmo com as diferenças geram boas discussões, geram boas disputas, e geram um debate aqui que tá indo pra frente, tá ligado? O livro de hoje é da Angela Davis. Pra quem não conseguir ver tudo, vai ficar disponível no YouTube, tá ligado? Pra quem olhar e falar, porra, morcego, não tenho acesso ao livro, calma aí, camarada, vai aparecer daqui a pouco o drivezinho, tá aí o drive. O drive tem as leituras que a gente já fez e tem as leituras que nós iremos fazer, quer dizer, que nós estamos fazendo. A gente tá lendo atualmente Clóvis Moura de terça, Angela Davis de quarta. Hoje tá sendo num horário atípico, né? Infelizmente. Dá pra ver que, porque quarta realmente à noite cola muita gente e de dia muita gente já veio me falar e falou, putz, eu não sei se conseguirei ir, morcego, e é isso, mas hoje especificamente não dava pra ser quarta à noite, semana que vem volta normal, quarta, 8 horas da noite, pá, não sei o que. Então, se vocês já quiserem abrindo, é o capítulo 3, Aprisionamento e Reforma, o livro de hoje, é o texto de hoje. Ontem a gente discutiu o Clóvis Moura, ele falando sobre a luta quilombola contra o aparelho repressor, mano. Ficou pica. Tá no YouTube, inclusive, viu, família? Se vocês quiserem, vai lá no YouTube, que tá lá no YouTube. Deixa eu ver aqui. Tô abrindo. Enfim, é só quando comentar, acho que YouTube ou live, que deve aparecer aí no chat o link do YouTube pra quem quiser. Saca? É isso. A sublevação quilombola contra o aparelho repressor. Foi a live de ontem. Cara, ficou uma live boa, gostei. Gostei de falar sobre isso. Então é isso, vou dar um minutinho aqui pra vocês abrirem aí. E é isso, então vão abrindo. Vocês já tomaram café da manhã, família? Porque eu sei que tem uma galera que acorda tarde, né? Eu sou da galera que acorda cedo. E aí eu tô buscando tomar um café da manhã mais tarde, pra almoçar um pouco mais tarde, pro meu dia ficar mais bem planejado. Odeio isso. Porque eu tenho meu horáriozinho de tomar café, sabe? Mas eu também tô tentando dormir mais. Isso é um ponto muito louco. Aí hoje, antes de entrar no texto, né? Hoje eu falei, bom, a live é 10 horas, eu vou levantar umas 8h30, né? Porque aí, até 9 horas, já organizei a casa, já comecei a fazer o café e tal. Beleza, né? Aí, mano, 6h20, 6h30, eu ouço, filho, minha mãe, né? Aí eu acordei, oi, vai chegar a entrega hoje, tá? Pra mim, fica de olho. Falei, não, beleza. Inclusive, se eu sair no meio da live assim do nada é porque chamaram aqui, tá? Aí beleza, falei, beleza, ok. Voltei a dormir, deu 10 minutos. Filho, última coisa. Falei, meu Deus do céu. E tudo coisa que ela podia ter mandado no zap, mas enfim, é isso. Aí eu voltei a dormir, lógico, porque eu não sou bobo nem nada, né? Mas então, abram aí então no capítulo 3, Aprisionamento e Reforma. Deixa eu abrir aqui nas notas, né? Porque ela já começa com uma citação número 36. Perfeito. Eu, sobrinho, já tomei café e tô quase indo almoçar. Eu trampo desde as 6. Puta, camarada. Caralho, que tenso, mano. Porra, que honra que você tá aqui, parça, de verdade. Porque eu falo, uma galera trampa assim e tá aqui, mano. Eu fico feliz, assim, tipo. Porque eu sei como o trampo, às vezes, tipo, rouba esse tempo de discussão, estudo e tal, não sei o que. Fico feliz e, mano, deve ser tenso, parça. Boa sorte, de verdade. Então, ela começa com uma citação de Michael Foucault, né? Em Disciplina e Punição, Vigiando e Punindo, o Nascimento da Prisão, né? Que tem, inclusive, Vigiar e Punir, né? Que
tenho a versão brasileira aqui na editora Vozes. Só tomei café porque não consigo comer assim que acordo. Ah, boto fé. Eu tomo primeiro um copo de café enquanto eu jogo meu joguinho e aí depois eu vou comer. É isso. Então, a citação do Foucault é: devemos lembrar que o movimento para reformar as prisões, para controlar seu funcionamento, não é um funcionamento tardio. Ou seja, esse movimento não nasce depois. Não parece nem mesmo ter se originado de um reconhecimento de fracasso. Ou seja, a luta pela reforma prisional, ela também não surge a partir do momento que se reconhece um fracasso. A reforma prisional é mais ou menos contemporânea à própria prisão. Constitui, por assim dizer, seu programa. Então a luta pela reforma do sistema prisional nasce juntamente com o próprio sistema prisional. Ponto. É isso que está dito aqui. Não vou discorrer porque eu não sei o que vai ser dito aqui pra frente, porque é Foucault aqui e a gente está lendo Angela Davis, né? Vamos lá. É irônico que a prisão tenha sido um produto de esforços coordenados de reformadores, no sentido de criar um melhor sistema de punição. Então, a criação da prisão já é nesse sentido. Ela já é, por si só, um projeto de reforma. Se as palavras reforma prisional saem com tanta facilidade dos nossos lábios, é porque prisão e reforma estão indissociavelmente ligadas desde o início do emprego do encarceramento como principal meio de punir aqueles que violam as reformas sociais. Como já indiquei, as origens da prisão remontam à Revolução Americana e, portanto, à resistência ao poder colonial britânico. Então, o nascimento da prisão ele é ligado com a resistência ao poder da colônia britânica, né? Quando os americanos lutam diretamente contra. Hoje isso parece irônico, mas o encarceramento em uma penitenciária era considerado algo humano. Ou pelo menos muito mais humano do que as punições corporais e capitais herdadas da Inglaterra e de outros países europeus. Foucault vai abrir o estudo Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, com a descrição de uma execução em Paris no ano de 1757. Reparem que menos de 300 anos atrás, tá? Menos. O homem condenado à morte foi submetido antes a uma série de terríveis torturas ordenadas pelo tribunal. Ou seja, legalmente as torturas eram permitidas. Legalmente. E isso, a gente não está falando de países colonizados. A gente está falando disso em Paris. Eu não sei se vocês se lembram do Capital, volume 1, capítulo 24, em que Marx descreve as situações do começo das indústrias inglesas. Que inclusive açoites, chicotadas eram padrões para obrigar o trabalhador a continuar trabalhando. Saca? E aí depois a gente vai ter uma mudança da forma de o que é colônia e o que é centro do capital, e aí o trabalhador no centro do capital é tratado de outra forma. Mas, posteriormente, não que seja algo bom ainda, mas, né? Tenazes incandescentes foram usadas para queimar a pele dos membros, e chumbo derretido, óleo fervente, resina e outras substâncias foram fundidas e derramadas sobre o ferimento. Por fim, ele foi arrastado e esquartejado, seu corpo queimado e as cinzas jogadas ao vento. Isso daí está no próprio livro do Foucault. De acordo com a Common Law inglesa, né, as leis de lá da época, os condenados por sodomia eram enterrados vivos e hereges também eram queimados vivos. Abre aspas. O crime de traição por parte de uma mulher inicialmente era punido, de acordo com a Common Law, queimando a ré viva. No ano de 1790, esse método foi abolido e a punição passou a ser um estrangulamento e cremação do cadáver. Resumindo, ainda assim, dentro de uma, entre aspas, reforma da punição, a gente tem ainda essa forma de tortura, né? E quem vai escrever isso vai ser Louis J. Palmer em A Pena de Morte, a Cidadania Americana, Guia para Entender as Leis Estatais e Federais. Cara, bizarro, né? Bizarro. Esse é o nível de punição que está na base do sistema capitalista e do sistema escravagista e antes, né? Porque isso daí são medidas que a gente vê muito durante parte da Idade Média. Reformadores europeus e americanos se empenharam em pôr fim às punições macabras como essas, assim como a outras formas de castigo corporal, como troncos e pelourinhos, açoitamentos, marcação com ferro quente e amputações, que são medidas que continuam para os escravos, né?
Antes de surgir o encarceramento, essas punições eram destinadas a surtir seu efeito mais profundo, não tanto na pessoa punida, mas na multidão de espectadores. A punição era, em essência, um espetáculo público. Porra, marcar isso daqui. Deixa eu marcar aqui, calma aí, família. A punição era, em essência, um espetáculo público. Então a gente vai ter reformadores como John Howard, na Inglaterra, e Benjamin Rush, na Pensilvânia, argumentavam que a punição, quando acontecia de maneira isolada, atrás dos muros da prisão, deixaria de ser uma retaliação e, de fato, reformaria aqueles que infringiam a lei. Então essa mudança é justamente por causa de uma mudança do que acontece na sociedade. Observem bem, porque a gente não está falando da questão do sistema colonial. E aqui entra a questão do porquê o modo de produção é tão importante, tá? A gente está olhando então para uma cidade do centro do capitalismo. As punições são vistas, e assim, eu vou fazer um desenvolvimento da sociedade ocidental, porque é de onde vem essa base do que acontece na França. Em Roma, a gente tem certos modelos de punição, onde a gente tem uma prévia do direito moderno. Depois, na Idade Média, a gente vai ter essas punições de como elas são usadas. Por quê? Porque no final da Idade Média, quando começa a desenvolver o mercantilismo, a gente tem a questão do absolutismo. Lembrem que no absolutismo, quem é a figura mais importante dentro daquela sociedade? É o rei. É o rei e a igreja. Né? A igreja às vezes assume um papel secundário, às vezes primário, vai depender de onde que tá, dependendo da época, tal, não sei o que, beleza. Mas majoritariamente isso. Só que as punições às pessoas não eram porque as pessoas tinham feito algo, como eu vou falar, contra uma liberdade individual e não sei o que. Colocando porque a gente vive no sistema capitalista. Mas é porque era algo contra uma moralidade que era muito superior a essa pessoa. Ou seja, você ia contra a igreja, você ia contra o rei, e essas coisas eram tipificadas como crime naquela época. Portanto, a punição, como a pessoa ia morrer de qualquer jeito, afinal, eram punições que, se ela não morresse, ela ia ficar totalmente debilitada, praticamente morta. A punição não era para que aquela pessoa deixasse de fazer aquela coisa, mas é para que a sociedade entendesse que, se vocês fizerem qualquer coisa que infrinja a nossa moralidade, já era, acabou. E aí você ordena um certo medo e você continua a sua dominação. A partir do momento que a gente entra no capitalismo moderno, que entra a questão dos contratualistas, que entra a questão da Revolução Francesa, vão entrando esses fatores da Revolução Americana e tal, não sei o que, liberdade individual, liberdade privada e não sei o que, as punições agora, elas têm que ter um caráter de afetar não mais só a sociedade, mas o próprio indivíduo, no sentido de que o indivíduo ele não vai mais ser açoitado e tal, mas ele vai ser uma pessoa que vai ser reinserida na sociedade. Portanto, é toda essa base do contratualismo, toda essa base liberal, toda essa base, liberal progressista e tal, que vai entrar nessa questão. Além de que existe a questão da própria mão de obra, e aí quando você vai entender as relações econômicas, né, que pautam essa sociedade capitalista moderna, você vai ver que não basta simplesmente matar todas as pessoas que infringem as leis, mas você tem que ter outros modos de punição para essas pessoas, para que você tenha acumulação de capital. Também é preciso salientar que a punição não deixava de ter dimensões de gênero. As mulheres eram punidas com frequência no domínio doméstico e instrumentos de tortura eram por vezes importados por autoridades para dentro do lar. Então, na questão do gênero, a gente ainda tinha essa questão de que, para a questão da mulher, a gente tinha isso daí levado, inclusive, para dentro das próprias casas, né? A Inglaterra, no século XVII, na Inglaterra, mulheres consideradas irascíveis e refratárias... Calma aí que eu vou pesquisar aqui o que é irascíveis, família. Que eu realmente não sei. Vamos pesquisar aqui... Porque aqui a gente também tem que trazer essas... né? O que é irascíveis? Irascível, que se irrita com facilidade, tá? Eu vou marcar aqui. Ou seja, aquele perfil de mulher raivosa, tá ligado? Que na verdade não precisa, né? Não que seja realmente raivosa, mas vocês entenderam o que eu tô falando. Deixa eu só escrever aqui. Que se irritam facilmente. E refratárias ao domínio masculino pelo marido, eram punidas com uma mordaça, espécie de aro que envolvia com uma corrente presa a ele, uma haste de ferro que era introduzida na boca da mulher.
Eu não sei se vocês lembram a camisa que a Linda Quebrada entrou no BBB, família. Achei que era aquela camisa? Anastácia, só que era Anastácia Livre, né? Então, você percebe similaridades em certo ponto da sociedade entre o que acontecia no centro do capital e o que acontecia nas colônias. Saca? É importante a gente trazer essa dimensão de discussão, porque depois do estado de bem-estar social, a gente tem uma mudança muito grande dentro da esquerda europeia, por exemplo, e até em certo nível norte-americana. Mas, por que a Inglaterra e a França são laboratórios muito bons para Marx, né, que naquela época estava lá construindo, para análise e construção? Por causa disso, a gente não está falando de uma sociedade onde lá os trabalhadores sempre tiveram boas condições, sempre foi algo tipo bem melhor do que a colônia e tal, não sei o quê. Não, a gente está falando, inclusive, se for falar de expectativa de vida, no começo da industrialização, vai ser uma expectativa muito próxima da do negro escravizado. É claro que existem todas as dimensões diferentes, né? De colonização, de você ser escravo, você ser trabalhador livre e tal, não sei o quê. Só que as medidas de punição, né, e delas especificamente que eu estou trazendo aqui, porque é o que o Marx retrata, são praticamente iguais, que é o que a Angela Davis está trazendo a partir de outras leituras, né? Por exemplo, essa citação é do Russell P. Dubash, do R. Emerson Dubash e Sue Gutteridge no O Aprisionamento das Mulheres. Embora o amordaçamento de mulheres estivesse muitas vezes associado a um desfile público, que esse instrumento era por vezes preso a uma das paredes da casa, onde a mulher punida permaneceria até que seu marido decidisse libertá-la. Menciona essas formas de punição infligidas à mulher porque, como as impostas aos escravos, raramente eram abordadas pelos reformadores do sistema prisional. Angela Davis vai pro mesmo ponto que eu tô indo, tá ligado? Pô, eu fico feliz de saber disso, tá ligado? Pô, beleza. E família, inclusive vocês podem conversar, tá? Vocês podem falar, vocês estão quietinhos aí. Eu não gosto disso. Eu me sinto muito sozinho quando eu tô quietinho aqui. Outros modos de punição que antecederam a ascensão da prisão incluem o banimento, o trabalho forçado em galês, o degredo e o confisco das propriedades do acusado. O degredo punitivo de um grande número de pessoas na Inglaterra, por exemplo, facilitou a colonização inicial na Austrália. Inclusive, essas medidas eram utilizadas para facilitar a colonização. Percebam, condenados ingleses desterrados também se instalaram na colônia norte-americana da Geórgia. Então, muitas vezes, você perdia tudo e aí a galera olhava e falava: salve, morcego, tô vindo no trampo, mas estamos aqui acompanhando. Porra, que da hora. Salve, salve, família. Olá, adorei o podcast com Mascara, escutei 2 vezes no dia. Porra, que honra, família. Poxa, fico feliz demais com isso. Pô, da hora. Da hora ver que tem gente nova aqui, mano. Muito feliz, muito feliz. Família, a gente tá lendo, inclusive, se vocês quiserem, o livro da Angela Davis. E a gente tem o PDF disponível, tá? Eu vou colocar o link do Drive, porque tem outros livros lá, inclusive Sociologia do Direito do Mascaro. Cadê? Vamos ver se vai aparecer. Aí, ó, tá aí o Drive, tá, família? Se vocês quiserem, a gente tá lendo o capítulo 3, página 45 do livro, eu não sei qual página do PDF, tá? Durante o início dos anos 1700, 1 em cada 8 condenados degradados era mulher. E o trabalho que eram obrigadas a realizar muitas vezes consistia em prostituição. E aí eu retorno para Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, onde ele fala, né? Vocês nos acusam de querer construir a comunidade de mulheres, né? Que na verdade ele está se retratando realmente dessa questão da prostituição e não sei o quê. Mas na verdade foi a sociedade capitalista que criou esse grupo, que a gente quer a emancipação dessas pessoas. Salve, salve, Comunara, página 36 do PDF, tá aí, família. Então, a gente tem aí a relação da prostituição diretamente também ligada com a questão da punição, né? Aí quem traz essa parte é John Hirst. John Hirst, inclusive, é famoso, viu, família? Ele é bem lido. In the Australian Experience, né, a experiência australiana, a colônia convicta. E tá no livro do Norval Morris e David Rothman, a história da prisão, a história de Oxford da prisão, a prática da punição na sociedade ocidental. O encarceramento não foi empregado como a principal forma de punição
até o século XVIII na Europa e no século XIX nos Estados Unidos. Portanto, o encarceramento só se torna principal na Europa no século XVIII, então entre os anos 1700, que, relembrem, é quando acontece a primeira Revolução Industrial, é quando acontece a Revolução Francesa, as Revoluções Inglesas. Nos Estados Unidos só se torna no século XIX, ou seja, pós a Guerra Civil, saca? Então você vai ver entrando o que a gente vai chamar de capitalismo moderno nessas sociedades. Não que não tivesse antes nos Estados Unidos, mas até o final do século XVIII, até o final do século XIX, na verdade, os Estados Unidos ainda tinha grande questão colonial. Assim como no Brasil, o encarceramento ele passa a ser a medida principal após a abolição da escravidão. Bom dia pra quem? É isso, Poli. Bom dia pra quem? Bom dia pra quem? É complicado, Poli. Uma honra ter você aqui, camarada. Da hora. E aí, então, os sistemas prisionais europeus foram instituídos na Ásia e na África como importante componente do domínio colonial. Os Estados Unidos mantiveram a conversão de prisão em trabalhos forçados até hoje. Perfeito. Esse exemplo que a própria Angela Davis ela começa a trazer é bem interessante, porque é o desenvolvimento que a gente quer fazer aqui, né? Chegar nesse entendimento. E aqui pro Brasil a gente tem uma dinâmica diferente, né? A gente tem uma dinâmica da continuação do modelo necessariamente escravista, assim, tipo. Como diz o Jacob Gorender, é como se fosse uma escravidão reabilitada. Eu gostei desse título. Eu nem sei se o título é sobre isso, mas eu gostei dessa expressão. Acho que dá pra ser bem utilizada. Então, na Ásia e na África, salve, Watch Out William! Seja bem-vindo, camarada. Muito obrigado aí por seguir a Caverna do Morcego. Da meta chegamos em 100. Na verdade, a meta tá errada, mas a meta é chegarmos em 1000 seguidores. Muito obrigado, camarada. Muito obrigado. Aí a Angela Davis vai trazer o exemplo da Índia, né? Por exemplo, o sistema prisional inglês foi introduzido durante a segunda metade do século XVIII, quando prisões foram estabelecidas nas regiões de Calcutá e Madras. Na Europa, o movimento contra apenas capitais e outras punições corporais refletiu novas tendências intelectuais associadas ao iluminismo, justamente o que eu trouxe agora há pouco. Intervenções ativistas de reformadores, protestantes e transformações estruturais associadas à ascensão do capitalismo industrial. Em Milão, em 1764, Cesare Beccaria publicou o seu Dos Delitos e das Penas, né, que está referenciado no final do livro, fortemente influenciado pelas noções da igualdade promovidas por filósofos, especialmente Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Beccaria argumentava que a punição jamais deveria ser uma questão privada, tampouco arbitrariamente violenta. Em vez disso, deveria ser pública, rápida e tão leniente quanto possível. Revelava a contradição do que era na época uma característica distintiva do aprisionamento, o fato de ele, de maneira geral, ser imposto antes de a culpa ou a inocência do réu ser decidida. Lembremos hoje, família, e eu vou pegar os dados aqui, vou pegar os dados do Brasil aqui, porque esse é um dado muito interessante, família, muito interessante. Eu tinha começado a ler o texto antes de trazer aqui, né, porque aí eu já trazia todos os dados, mas enfim, aqui a gente é assim, na medida que o processo do pensamento vai rolando. Presos no Brasil sem julgamento 2022. Vamos lá. Vamos pegar aqui 81% dos presídios do estado de São Paulo estão superlotados, aponta a defensoria. Primeiro ponto. Cadê o que eu preciso aqui? Foi feito após a vistoria do Covid-19, não sei o que, papapá. 60%. De todas as prisões em flagrante, 2%, apenas 2%, tiveram perícia para avaliar possível violência policial em março de 2021. Cadê? Mas não é isso que eu quero ainda. Olha isso. Em algumas unidades, como o Centro de Detenção Provisória de São Vicente, o CDP de São Vicente, no litoral paulista, unidade que não abriga presos julgados, abriga presos que ainda estão aguardando julgamento,
Ou seja, dependendo do julgamento, por exemplo, e aí que né, uma visão puramente só de análise. As pessoas poderiam ser não incriminadas, porque elas não foram julgadas ainda. Os defensores encontraram 43 detentos dividindo uma cela com capacidade máxima para 12. Antes de entrar naquele argumento, porque eu sei que tem uma galera que fala... a briga, exato. Não. Tem aquela galera que vai falar, né? Se cabem 43, então é para 43 e não sei o quê. Mas é criminoso e não sei o quê. Não, primeiro que são pessoas que aguardam julgamento. Segundo que até criminosos ainda são seres humanos, né? Se a gente tá falando de ressocialização, o mínimo, e aqui uma visão, essa deveria ser a visão dos reformistas, que nem isso eu vejo sendo colocado. O mínimo seriam condições humanas, né? Se a gente tá falando de ressocialização, mas se nem na sociedade, né? Sem contar se a gente é excluído antes de efetivamente estar numa instituição que é para excluir, imagina lá, né? Essa aqui é a fita, essa aqui é a real. Cadê? O sistema prisional paulista tem 179 estabelecimentos. 88 são penitenciárias e 49 são CDPs. Ou seja, 49 desses centros são só para pessoas que aguardam julgamento. E de todos os detentos, 23% deles são provisórios. A maioria dos presos paulistas, segundo a defensoria, são negros, né? Quer ficar em hotelzinho, não comete crimes. É tipo isso, esse é o discurso. O documento aponta ainda que em 74% das unidades visitadas pelos defensores não havia distribuições de colchões, que muitas vezes dormem em laminados de espuma sem nenhum tipo de revestimento. Enfim, e por aí vai, né? A gente não tem entrada de luz natural, a gente não tem ventilação, essa é a questão. Além disso, tem infestação de insetos, pragas, percevejos, alimentam-se de sangue, costumam se esconder em colchões e por aí vai, né? Enfim, é toda essa discussão aí acerca desse ponto, né? E como eu gosto de falar, a gente está trazendo um elemento prático, um elemento da realidade para isso daí. Então, o encarceramento acabou por se tornar a pena em si, fazendo surgir uma distinção entre o aprisionamento com a punição e a detenção antes do julgamento ou até a aplicação da pena. O processo pelo meio do qual o encarceramento se tornou a maneira primária de punição imposta pelo Estado estava intimamente relacionado à ascensão do capitalismo e o surgimento de um novo conjunto de condições ideológicas. Portanto, essa mudança, como eu falo dos Estados Unidos, ela se dá justamente por causa da mudança do modo de produção da sociedade. Essas novas condições refletiram a ascensão da burguesia como classe social, cujos interesses e aspirações patrocinaram novas ideias científicas, filosóficas, culturais e populares. É, portanto, importante compreender que a prisão como a conhecemos não surgiu no palco histórico como uma forma suprema e definitiva de punição. Foi simplesmente, embora não devamos subestimar a complexidade desse processo, o que fazia mais sentido em determinado momento da história. Deveríamos, portanto, nos perguntar se o sistema que estava intimamente relacionado com um conjunto específico de circunstâncias que predominaram durante os séculos XVIII e XIX pode continuar reinando absoluto no século XXI. Mas é isso. A ideia liberal, né, por mais que há neoliberalismo e não sei o quê, ela é ainda uma releitura de tudo que acontece entre os séculos XVII e XIX. Nada mais e nada além disso. A gente não sai disso. Por isso que a parte dos neoliberais mais à direita ou vão ter inspirações fascistas ou vão ter inspirações que também são fascistas, mas é de uma galera da escola austríaca, né? Eu digo, uma é no campo econômico, outra é no campo político, né? Mas ambos do campo fascista. E a galera da centro-direita ou da direita mais liberal mesmo vai se inspirar no liberalismo clássico, saca? Você olha assim e você fala, caralho, velho, porra, saca? A escola de Chicago, por exemplo, que é o que o Paulo Guedes vai fazer, que depois vai vir pra Pinochet, não sei o que, não sei o que, esses liberais ainda seguem a mesma noção. E no fim você vai ver que é tudo uma coisa só, né? Tipo, é uma mudança de autor que segue não sei o que, mas todos com a mesma base teórica, né? Enfim. Isso daí é outra discussão para outro dia. Quando a gente for falar dos liberais, a gente traz isso. Então é importante, nesse ponto da nossa análise, reconhecer a mudança radical na percepção social do indivíduo que surgiu nas ideias daquela época. Com a ascensão da burguesia, o indivíduo passou a ser visto como titular de direitos e liberdades formais. Como eu disse, né? Deixa eu marcar aqui.
A noção dos direitos e das liberdades inalienáveis do indivíduo foi imortalizada nas revoluções francesa e americana. É a ideia de cidadão, exato. Surge o cidadão, né, que ainda exclui pessoas negras, ainda todo aquele rolê, né? Eu lembro, inclusive a gente pode até discutir esse texto no feriado, o texto do Huntington. Porque o Huntington, que trabalhou pra CIA, Conselho de Segurança Nacional, ele vai falar sobre democracia, né? Aí o cara fala assim, ó galera, o bagulho é o seguinte, a democracia dos Estados Unidos permaneceu, inclusive durante o regime de Jim Crow. Por quê? Porque mais de 50% dos homens brancos votavam, portanto todos os cidadãos votavam, portanto a democracia. Pai, meu professor falou! E a gente não pode descartar que essa é uma análise importante, muito útil pra gente pensar. É isso. Os lemas Liberté, Égalité, Fraternité da Revolução Francesa e consideramos estas verdades evidentes em si mesmas, todos os homens são criados iguais, da Revolução Americana, eram ideias novas e radicais, ainda que não se estendessem, mulheres, trabalhadores, africanos, indígenas. Antes da aceitação do caráter sagrado dos direitos individuais, o encarceramento não poderia ser concebido como punição. Se o indivíduo não era reconhecido como detentor de direitos e liberdades inalienáveis, então a alienação desses direitos e liberdades por meio do isolamento da sociedade de um espaço governado de forma tirânica pelo Estado não faria sentido. O banimento para além dos limites geográficos da cidade poderia fazer sentido, mas não a alteração do status legal do indivíduo por meio da imposição de uma pena de encarceramento. Além disso, essa pena, que é sempre computada em termos de tempo, está relacionada a uma qualificação abstrata, evocando a ascensão da ciência e a alguma frequência nos referimos como a Era da Razão. Devemos ter em mente que esse foi precisamente o período histórico durante o qual o valor do trabalho começou a ser calculado em termos de tempo e, portanto, compensado de outra maneira quantificável, com dinheiro. A computabilidade da punição estatal em termos de tempo, dias, meses e anos, ecoou o papel da hora de trabalho como base para computar o valor das commodities capitalistas. Os teóricos marxistas da punição observaram que o período histórico durante o qual a commodity surgiu foi precisamente a época em que as sentenças da prisão emergiram como forma primária de punição. Olha que brutal, família. E aqui a gente vê a genialidade de um trabalho, ok? Se liga aquela parte de uma questão de entender o sistema prisional, entender o próprio sistema capitalista e conseguir conectar a relação da prisão e das commodities, do trabalho e das commodities, né? Para quem quiser ver, a gente tem George Rush e Otto Kischmeier em Punição e a Estrutura Social e Dario Melossi e Massimo Pavarini em A Prisão e a Indústria, Origens do Sistema Penitenciário. Acho que só tem inglês, né? Mas é isso. Hoje, o crescente movimento social de contestação da supremacia do capital global é uma corrente que desafia diretamente o domínio do planeta, de suas populações humanas, animais e vegetais, assim como de seus recursos naturais, por corporações que estão especialmente interessadas no crescimento. Vigiar e punir tem em português. Vigiar e punir tem em português, verdade. Eu acho que eu vou ler esse semestre, não sei. Enfim. Por corporações que estão especialmente interessadas no crescimento da produção e da circulação de commodities cada vez mais rentáveis. É um desafio da supremacia da commodity uma crescente resistência à tendência contemporânea de transformar cada aspecto da existência planetária em produto. A questão que precisamos considerar é se essa nova oposição à globalização capitalista também deve incorporar a oposição à prisão. Até agora, usei majoritariamente, né, Angela Davis, uma linguagem neutra em termos de gênero para descrever o desenvolvimento histórico da prisão e seus reformadores. Mas os condenados punidos com o aprisionamento em sistemas penitenciários emergentes eram, sobretudo, homens. Então, até esse momento, a gente tinha majoritariamente homens, né, sendo colocados nesse sistema. Isso refletia profundamente Isso refletia a estrutura profundamente influenciada pelo gênero dos direitos econômicos, políticos e legais. Lembrem que, como lembra Roswitha Scholz, o valor é macho, ok? O valor é macho, branco e burguês.
Como o status do público de indivíduos detentores de direitos era amplamente negado às mulheres, elas não podiam ser punidas com a privação desses direitos por meio do encarceramento. Não tinha direitos para tirar das mulheres, né? Como disse Stellan B. Friedman em As Guardiãs Irmãs, as reformas na prisão das mulheres na América. Isso era especialmente verdadeiro no que dizia respeito às mulheres casadas que não tinham direitos perante a lei. De acordo com a common law inglesa, o casamento resultava em um estado de morte civil, simbolizado pela adoção do sobrenome do marido e pela mulher. Então a gente está falando de uma questão de morte civil, essa questão do sobrenome. Inclusive alguém sabe algum estudo sobre essa questão, família? Do casamento civil, nome, sobrenome, pá? Consequentemente, a mulher tendia a ser punida por se rebelar contra seus deveres domésticos, em vez de por falhar em suas escassas responsabilidades públicas. O fato de as mulheres brancas serem relegadas à economia doméstica impediu que desempenhassem um papel significativo no reino emergente das commodities. E aí eu recomendo Roswitha Scholz mesmo e a Silvia Federici para entender melhor um pouco dessa questão da economia doméstica. Isso era ainda mais verdadeiro quando se considerava que o trabalho assalariado era tipicamente destinado a indivíduos brancos do sexo masculino. Não é fortuito que as punições corporais domésticas aplicadas às mulheres tenham sobrevivido por muito tempo depois de esses modos de punição terem se tornado obsoletos para os homens brancos. A persistência da violência doméstica é uma evidência dolorosa desses modos históricos de punição por gênero. Essa é a adaptação do capitalismo, né, família? Essa é a grande questão de como ele estrutura essas violências. Alguns estudiosos argumentavam que a palavra penitenciária pode ter sido usada primeiro em conexão com os projetos elaborados na Inglaterra em 1758 para abrigar prostitutas arrependidas ou penitentes. Em 1777, John Howard, o principal protestante defensor da reforma penal na Inglaterra, publicou The State of the Prisons, o Estado das Prisões, no qual conceituava o aprisionamento como uma ocasião de auto-reflexão religiosa e auto-reforma. Em 1787 e 1791, o filósofo utilitarista Jeremy Bentham publicou suas cartas sobre o modelo de prisão que ele chamou de panóptico, que é o que o Foucault vai falar depois, né? Enfim, aí tem as indicações dos textos e das discussões nas notas, né? Bentham afirmava que os criminosos só poderiam internalizar hábitos de trabalho produtivos se estivessem sob constante supervisão. De acordo com seu modelo de panóptico, os prisioneiros deveriam ficar em celas individuais em andares circulares, todas voltadas por uma torre da guarda de vários níveis, por meio de persianas e de um complicado jogo de luz e sombras. Os prisioneiros, que não poderiam ver uns aos outros, não conseguiriam enxergar o carcereiro. Seu lugar privilegiado, por outro lado, o carcereiro seria capaz de ver todos os prisioneiros. Contudo, e esse era o aspecto mais importante do gigantesco panóptico de Bentham, como os prisioneiros nunca seriam capazes de determinar para onde o carcereiro estava olhando, todos se sentiriam compelidos a agir, ou seja, a trabalhar como se estivessem sendo vigiados o tempo todo. Se vocês se lembram, a gente tem aí, então, a visão do próprio Foucault, né? O Foucault ele vai refletir um pouco sobre essa questão já mais recentemente, né? Depois do Jeremy Bentham. Família, mais um pouquinho, a gente vai fazer uma pausa, tá? Porque esse capítulo é longo, mas ainda dá para mais um pouquinho. Se combinarmos a ênfase dada para o Howard, a autorreflexão disciplinada com as ideias de Bentham no que diz respeito à tecnologia da internalização projetada para introduzir a vigilância e a disciplina na esfera de ação de cada prisioneiro, poderemos começar a enxergar como esse conceito de prisão tinha implicações abrangentes. As condições de possibilidade dessa nova forma de punição estavam fortemente ancoradas em uma época histórica durante a qual a classe trabalhadora precisava ser constituída como um exército de indivíduos autodisciplinados capazes de realizar o trabalho industrial necessário para o sistema capitalista de desenvolvimento. Portanto, essa nova punição ela vem justamente para garantir a acumulação do capital, família. É aquela questão, com o fim do modelo escravista, do modo de acumulação primitivo, dessa forma de realmente você conseguir gerar lucro existente nesse começo, você precisa de uma adaptação, de uma nova forma, de um novo modelo, que é achado justamente no sistema prisional para esse momento histórico. As ideias de John Howard foram incorporadas ao Penitentiary Act de 1799, que abriu um caminho para a prisão moderna.
enquanto as ideias de Jeremy Bentham influenciaram a criação da primeira penitenciária nacional da Inglaterra, localizada em Millbank, inaugurada em 1816. A primeira tentativa completa de criar uma prisão panóptica foi nos Estados Unidos. Calma aí, família, só um minuto. Só um minuto. Família, foi mal. Chegou a entrega aqui. Deixa eu ver se fica mesmo. Ai, cê é louco. Nossa, cansei. Calma aí. Nossa, eu tive que descer lá embaixo. Ai. Nossa. Lembrando que é muito presente nessa mesma época a criminalização da vadiagem e do calote de dívida. De fato. Deixa eu esperar um pouquinho, calma aí, família. Cê é louco, foi uma corrida, hein? Então, é isso. E a gente tá aqui, então, e lembrando isso daí do que o Poli trouxe, quando a gente vai analisar no Brasil, essa lei ela vai entrar, da vadiagem, né, pós a abolição da escravidão. Ou seja, ela vai entrar justamente para criminalizar os grupos marginalizados. Enquanto isso, as pessoas brancas, principalmente as pessoas que são trazidas de fora, vão ganhar vagas de emprego e tudo, não sei o que. Você marginaliza um grupo e institui essa lei. Lembrando que, quando que essa lei volta a atuar no Brasil? Porque ela volta. Exato, como na Inglaterra foi seguido cercamentos e tal. Então você vê justamente essa conexão com o modelo econômico e o modelo de dominação. Quando que essa lei volta no Brasil? Na ditadura militar. Eu lembro que uma das coisas que meu avô mais me falava, ele falava, você fica com esse cabelo aí, na minha época, se saísse na rua com o cabelo grande e desempregado, você era preso. Porque uma das coisas que você queria, duas coisas você tinha que ter. Cabelo raspado e uma carteirinha comprovando que você trabalhava e tal, não sei o que, não sei o que. As pessoas vagabundas eram presas. Só que, se a gente pensar que a gente ainda não teve uma integração dos grupos subalternos na sociedade, quem eram os grupos que eram presos? Saca? O que vai determinar o que é vadiagem? Porque, por exemplo, a gente tem diversos povos indígenas onde eles têm modelos de subsistência. Trabalham ali, tem a plantação deles e tal, não sei o que, não sei o que. Mas eles não estão integrados no sistema capitalista, né? No modo de produção capitalista. Portanto, esses grupos seriam vadios ao olhar de quem está dominando? E você teria uma desculpa para tirar essas pessoas do território deles. Olha isso. Você tira as pessoas do território deles e vai colocar no ciclo produtivo. Seja pela própria prisão, ou seja pelo que vai acontecer quando essa pessoa sair da prisão, né? Fica lá eternamente, né? Porque a gente sabe como funciona. E aí, quem que vai continuar com esse discurso da questão de vagabundos que não fazem nada, não sei o que, não sei o que? Por uma criminalização dos grupos subalternos e das esquerdas radicais existentes hoje em dia. E esse é um discurso muito utilizado, por exemplo, pelo atual presidente do Brasil. Saca? E é isso que eu falo.
essa questão desse modelo de dominação, controle e exploração da mão de obra, né, da força da mão de obra, é um modelo ainda utilizado. E é justamente isso que a Angela Davis ela já propôs algumas páginas atrás, essa questão de o que a gente pensa para ir além disso. Tipo, a gente vai ficar preso nesse modelo, que é um modelo do século XVIII, XIX, até quando? Então, a penitenciária Western State, em Pittsburgh, que é baseada em um modelo arquitetônico revisado do Panóptico. Ela é inaugurada em 1826. A penitenciária em si já havia surgido nos Estados Unidos. A gente tinha a cadeia de Walnut Street, na Pensilvânia, que abrigou a primeira penitenciária estadual do país, quando uma parte das instalações foi convertida, em 1790, de uma unidade de detenção em uma instituição para abrigar condenados, cujas sentenças de prisão se tornaram ao mesmo tempo punição e oportunidade de penitência e reforma. O regime austero de Walnut Street, essa última que a gente falou, tinha isolamento completo em salas individuais, onde os prisioneiros viviam, comiam, trabalhavam, liam a Bíblia, caso fossem alfabetizados, e supostamente refletiam e se arrependiam, que foi conhecido como sistema pensilvânico. Ainda hoje, por exemplo, uma pessoa muito próxima de mim, que ficou presa durante um tempo, ela frequentou a igreja da cadeia por uma redução de pena. Só por isso. Esse regime constituiu um dos dois principais modelos de encarceramento da época, embora outro modelo, desenvolvido em Auburn, Nova York, fosse visto como um rival. As bases filosóficas de ambos não diferiam muito. O modelo pensilvânico, que acabou por se cristalizar na penitenciária de Erskine State, em Cherry Hill, cujos planos de construção foram aprovados em 1821, enfatizava o isolamento completo, o silêncio e a solidão, enquanto o modelo auburniano preconizava as salas individuais mais trabalho em grupo. Então aí está a diferença entre os dois modelos, né? O pensilvânico e o modelo de Auburn, né? Auburniano. Esse modelo de trabalho prisional, chamado de congregado, deveria ser realizado no mais completo silêncio. Os prisioneiros poderiam permanecer juntos enquanto trabalhavam, mas com a condição de não se comunicarem. Por causa de suas práticas de trabalho mais eficientes, o modelo auburniano acabou se tornando dominante tanto nos Estados Unidos como na Europa. Por que os reformadores do século XVIII e XIX se empenhariam tanto em criar condições de punição baseadas no confinamento solitário? Hoje, exceto pela pena de morte, o confinamento solitário, assim como a tortura ou como uma forma de tortura, é considerada a pior forma de punição inimaginável. Tanto que a gente tem aquelas... Quando você faz alguma coisa, tipo... você entra numa briga na prisão, isso daí passa muito em filme, né? Aonde você vai para um período de isolamento, né? Isolamento, realmente isolamento. E é isso que está sendo refletido aqui. Naquela época, no entanto, acreditava-se que tinha um efeito emancipador. O corpo era colocado em condições de segregação e solidão a fim de permitir que a alma florescesse. Ou, pelo menos, era o discurso que eles utilizavam, né? Não é acidental que a maioria dos reformadores da época fosse profundamente religiosa e, portanto, visse a arquitetura e os regimes de penitenciária como algo que emulava a arquitetura e o regime da vida monástica. Ou realmente era a ideia dessa galera, né? Ainda assim, observadores da nova penitenciária enxergavam desde cedo o verdadeiro potencial para a insanidade do confinamento solitário. Em uma passagem muito citada em suas American Notes, Charles Dickens iniciou a descrição que fez em 1842 a Eastern State com a observação de que o sistema aqui é rígido, severo e desesperador confinamento solitário. Considero isso, por seus efeitos, cruel e errado. Em suas intenções, estou bastante convencido de que ele é bom, humano, destinado à regeneração, mas estou persuadido de que aqueles que elaboraram esse sistema de disciplina prisional e os cavalheiros benevolentes que o colocaram em prática não sabem o que estão fazendo. Acredito que pouquíssimos homens são capazes de estimar a imensa quantidade de tortura e sofrimento que essa terrível punição prolongada por anos inflige a quem é vítima dela. Estou cada vez mais convencido de que há um martírio profundo e pavoroso nisso, que ninguém além das próprias vítimas consegue imaginar, e que nenhum homem tem o direito de infligir a seus semelhantes. Considero essa manipulação lenta e diária dos mistérios da mente infinitamente pior do que qualquer tortura imposta ao corpo, porque suas feridas não ficam na superfície e arranca gritos que os ouvidos humanos não são capazes de ouvir.
Portanto, eu a denuncio como uma punição secreta que a humanidade adormecida não despertou para deter. Lembrando que é uma coisa muito próxima ao que é feito em manicômios. Inclusive, a luta antimanicomial segue aqui com a luta antiprisional. Diferente de outros europeus, como Alexis Tocqueville, que eu tive que ler, família, eu tive que ler Tocqueville, e Gustave de Beaumont, que acreditavam que esse tipo de punição resultaria em uma renovação moral e dessa forma transformadora transformaria os detentos em cidadãos melhores. Na opinião de Dickens, aqueles que foram submetidos a essa punição, sem dúvida, voltarão à sociedade moralmente insalubres e doentes. Essa primeira crítica penitenciária a seu regime de encarceramento solitário abala a ideia de que o aprisionamento é a forma mais adequada de punição para uma sociedade democrática. Então aqui ela já coloca em xeque essa visão a partir do Charles Dickens. O Tocqueville é o mesmo cara que vai falar que os Estados Unidos é o maior exemplo de democracia, apesar dele ter a escravidão. Mas ele continua sendo o melhor regime. A escravidão é secundária. A atual construção e expansão das prisões federais e estaduais de segurança supermáxima, cujo suposto propósito seria lidar com problemas disciplinares dentro do sistema penal, se baseiam na concepção histórica da penitenciária, considerada, na época, a forma mais progressista de punição. Hoje, afro-americanos e latinos estão amplamente sobre-representados nessas prisões de unidades de controle de segurança supermáxima, a primeira das quais surgiu quando as autoridades correcionais federais começaram a mandar prisioneiros considerados perigosos para a prisão federal de Marion, no estado de Illinois. Em 1983, toda a prisão estava em isolamento, o que significava que os prisioneiros ficavam confinados em suas celas 23 horas por dia. Esse isolamento se tornou permanente, fornecendo assim um modelo geral da unidade de controle de prisão de segurança supermáxima. Hoje, há aproximadamente 60 prisões federais e estaduais de segurança supermáxima localizadas em 36 estados e muitas outras unidades de detenção de segurança supermáxima em praticamente todo o estado do país, os estados do país. Uma descrição das prisões de segurança supermáxima em um relatório publicado em 1997 pela Human Rights Watch aparece assustadoramente semelhante à descrição de Dickens da penitenciária Eastern State. A diferença, porém, é que todas as referências à reabilitação individual desapareceram. Os detentos em unidades de segurança supermáxima geralmente são mantidos em isolamento em uma única cela, no que se costuma chamar de confinamento solitário. As atividades conjuntas com outros prisioneiros em geral são proibidas. Um detento não consegue nem ao menos ver os outros prisioneiros de sua cela. A comunicação com outros detentos é proibida ao difícil, consistindo, por exemplo, em gritar de uma cela para outra. Os privilégios de visitas e ligações telefônicas são limitadas. Família, pausinha, porque agora faltam menos de 10 páginas. A gente volta 11h20, pode ser? Tempinho pra ir no banheiro, beber água, pegar alguma coisa pra comer e tal, e pra não ficar tão pesada essa leitura e discussão, até pra mim, porque já é mais de 1 hora falando, tá ligado? Então dá uma cansadinha. Vou colocar a musiquinha, colocar no período de pausa, 11h20 a gente volta, tá ligado? Aproveita agora pra sair um pouco da live, responder geral, não sei o que, parar de ler um pouquinho o texto. Já a gente volta, 11h20, hein? Não vão embora, por favor, voltem. 11h20. Fechou? Já volto. Inclusive, por enquanto, quem quiser aí apoiar o podcast, seguir a gente nas redes sociais, né? Que a gente tem apoia.se/Caverna Morcego, o Pix tá aí, QR Code, se você preferir pelo QR Code, e as redes sociais aqui embaixo. Até já!
Salve, salve, Silcorri, como você está, camarada? Tudo bem, tudo suave, tudo na paz? De boinha, camarada? Saudade, que bom ver você aqui. Colocando um cafezinho, né? Porque, enfim, tem que ter pique. Já mais de 1 hora falando, aí a gente deu uma pausinha agora, pá, agora estamos voltando aqui, que a gente tá lendo e discutindo Angela Davis, só isso, só de leve, sabe? Só. Nada pesado demais, só coisa de leve, assim. Só sistema prisional, enfim, essas coisas assim, leve. Ah, é. Você é louco. Tô até. Uh! Cansado. Mas ainda tem muita coisa pra gente ler, tem mais umas 10 paginazinhas aí, que é o que a gente vai continuar. Só vou novamente, né? Aproveitar que estamos na volta, tem uma galera aí que vai ver no YouTube depois e tal. Aqueles recadinhos de sempre, família. Queria lembrar vocês aí que nós temos aqui as nossas redes sociais, @morcego Marcos em todas as redes sociais, inclusive no TikTok. A gente tem um podcast chamado Caverna do Morcego, que tá em todas as plataformas. Então, mano, só você entrar lá. Mano, tudo. Todas que você vê, vai ter. E a gente tem aí o apoio, apoia.se/Caverna do Morcego e o Pix mpbl97531@gmail.com. Além de que, caso você tenha Amazon Prime, você consegue se inscrever aqui, não vai gastar nada e vai ajudar a gente aí a tirar o dinheiro pela própria Twitch. Tô meio subido na Twitch mesmo, bem na correria da facu, tomei terceira dose ontem, como você tá? Caracas, que bom que conseguiu tomar a terceira dose, fico feliz com isso, camarada. É a mesma coisa, tá ligado? Assim, eu tô, né, presente na Twitch, tô tentando voltar, manter uma regularidade e tal, mas assim, a faculdade, mano, ela tá acabando, assim, tipo, acabando mesmo, tá destruindo, a faculdade parece que tá me dando um soco na cara, falando, foda-se tudo, você vai se fuder aqui, pá, e é isso. E parece que a faculdade tá isso, mas tá dando pra levar. E você, de boa? Bom, é isso, né? Tomou terceira dose, tá tendo... Como é que fala? Né? Porque, por exemplo, eu fiquei na terceira dose, meu braço quase caiu. Mentira, eu fiquei até que bem. Mas eu tive umas coisinhas assim de ficar, tipo, dor no braço, pá, essas fitas, tá ligado? Mas é isso, família. Então, agora a gente vai então para continuar. Página 53, a metade do capítulo. Minha irmãzinha chegou a ver cuidar dela, terminar de comprar pelo YouTube. Fechou, Combinara. Se cuida, tenha um bom dia. E é isso, qualquer coisa é só dar aquele salve, tá ligado? Tamo junto. Então, agora a gente volta aí, né? Página 53. Tive uma reação pesada, imagino. É foda. Tchau, camarada. É osso. Mas que bom que tomou a terceira dose, né? É isso. Ah, o que você aprontou? Ih, lá vem. Não, agora você vai ter que contar. Que agora eu fiquei curioso. Eu sou fofoqueiro, tá ligado? Enfim. Agora você tem que contar. Quando você conta, eu vou começar a ler aqui. A gente tá no final da página 53, da metade. E aí, quando você parar, eu vou parar a leitura e vou ler, porque eu sou curioso. E é isso. Então, continua a Angela Davis, né? A nova geração de unidades de segurança super máxima também conta com a tecnologia de última geração para... Eu tomei a terceira dose e fui pra facu, porque queria. Aí eu não almocei e não jantei. Família do céu, aí é foda também, né? Não, aí é sacanagem. Enfim, vamos continuar aqui. Aí é foda. Então, essa nova tecnologia que surge nesses modelos de segurança, de segurança super máxima, né, nessas prisões, conseguem monitorar e controlar o comportamento e movimentos dos prisioneiros. Utilizando, por exemplo, monitores de vídeo, portas acionadas por controle remoto, abre aspas, né? E aqui é a citação do... qual é? 52, né? Vamos ver aqui essa citação para trazer já a referência. Vou pegar aqui. Citação de Cold Storage. Não sei de quem que é Cold Storage, tá? Mas é isso. Essas prisões representam a aplicação... Deu uma tonto... Calma aí. Pausa na leitura.
Aí voltando pra casa lá pelas 10 horas, pegando o segundo busão, eu comecei a passar um pouco mal porque eu tinha passado muito frio. Aí depois começou o calor e eu tinha esquecido de desabotoar a blusa, deu uma tontura, fora a falta de água. Não, realmente, tudo certo pra dar errado, né? Literalmente tudo. Tudo certo pra dar errado, tudo. Pode fazer essas coisas não, camarada. Tem que se cuidar, parça. Aqui é nós por nós, não pode fazer essas coisas não, você é louco? Tô de olho, ó. Tô de olho. Quando tava quase morrendo, eu perdi a vergonha e pedi um pouco de água pra minha colega. É isso, parça. Não. Acha, tem que pedir mesmo. Poucas. Então essas prisões representam a aplicação de uma moderna e sofisticada tecnologia inteiramente dedicada à tarefa de controle social e isolam, regulam e monitoram com mais eficiência do que qualquer coisa que as tenha precedido. É isso. Destaquei as semelhanças entre as primeiras penitenciárias dos Estados Unidos com suas aspirações de reabilitação individual e as repressivas prisões de segurança supermáxima de nossa época como uma maneira de lembrar a mutabilidade da história. O que já foi considerado como progressista e até mesmo revolucionário representa hoje a união da superioridade tecnológica com o atraso político. Ninguém, nem mesmo os mais ardentes defensores das prisões de segurança supermáxima, tentariam argumentar hoje que a segregação absoluta, incluindo a privação sensorial, é reparadora e regenerante. A justificativa predominante para a prisão de segurança supermáxima é que os horrores que ela cria são um complemento perfeito para as personalidades monstruosas consideradas do que há de pior pelo sistema prisional. Em outras palavras, não há a falsa aparência de que os direitos são respeitados, não há preocupação com o indivíduo, não há a noção de que os homens e mulheres encarcerados em prisões de segurança supermáxima merecem qualquer coisa que se aproxime de respeito e conforto. De acordo com o relatório publicado em 1999... Acabou a fofoca. Não, mas é isso, que bom que você tá zero bala, é isso. Publicado em 1999 pelo National Institute of Corrections, diz assim: de modo geral, a constitucionalidade desses programas de segurança supermáxima permanece pouco clara. Reparem, a constitucionalidade permanece pouco clara. Resumindo, a própria Constituição é uma farsa da democracia liberal para dizer que nós temos instituídos certos graus de respeito e direitos humanos. Conforme números maiores de presos com maior diversidade de características, origens e comportamento são encarcerados nessas unidades, a probabilidade de questionamento legal aumenta. Nos séculos XVIII e XIX, a solidão absoluta e o monitoramento rigoroso de cada ação do prisioneiro eram vistos como estratégias para transformar hábitos em moral. Ou seja, a ideia de que a prisão deveria ser a principal forma de punição refletia uma crença no potencial da humanidade branca para o progresso, não apenas na ciência e na indústria, mas também como membros individuais da sociedade. Os reformadores do sistema prisional espelhavam os pressupostos iluministas de progresso em todos os aspectos da sociedade humana. Ou, para ser mais precisa, da sociedade branca ocidental. Em seu estudo de 1987, Imagining the Penitentiary Fiction and the Architecture of Mind in the 18th Century England, imaginando a penitenciária, ficção e a arquitetura da mente da Inglaterra do século XVIII, John Bender propõe um intrigante argumento de que o gênero literário emergente do romance promovia um discurso de progresso e transformação individual que estimulava as mudanças das atitudes em relação à punição. Essas atitudes, sugere ele, anunciaram a concepção e construção das prisões penitenciárias no fim do século XVIII, como uma reforma condizente com as capacidades daqueles considerados humanos. Os reformadores que defendiam a imposição da arquitetura e dos regimes penitenciários à estrutura da prisão então existente, direcionavam suas críticas às prisões que eram usadas principalmente para detenção preventiva ou como punição alternativa. Para aqueles que não podiam pagar as multas exigidas pelos tribunais, John Howard, o mais conhecido desses reformadores, foi o que poderíamos chamar hoje de ativista prisional. Em 1763, aos 47 anos, ele iniciou uma série de visitas que o levaram a todas as instituições para os pobres da Europa. Uma campanha que lhe custou sua fortuna e, por fim, sua vida em uma batalha do exército russo contra o tifo em Cherson em 1791. Ao fim de sua primeira viagem ao exterior, ele concorreu com sucesso ao cargo de xerife em Bedfordshire. Como xerife, investigou as prisões sob sua jurisdição e depois partiu para visitar todas as prisões da Inglaterra e do país de Gales, a fim de documentar os males que já havia observado em Bedford. Bender argumenta
que o romance ajudou a facilitar as campanhas para transformar as antigas prisões. Então, ele utiliza da literatura, dos romances, para combater essa questão, que eram imundas e caóticas, e nas quais prosperava o suborno de guardas em penitenciárias de reabilitação bem organizadas. Ele mostra que romances como Moll Flanders e Robinson Crusoe enfatizavam o poder e confinamento para remodelar a personalidade e popularizaram algumas das ideias que levaram os reformadores a agir. Como Bender observa, os reformadores do século XVIII criticavam as antigas prisões por seu caos, sua falta de organização, classificação, pela livre circulação de álcool, prostituição e pela incidência de enfermidades e doenças contagiosas. Os reformadores, sobretudo os protestantes, entre os quais os quakers eram especialmente dominantes, baseavam suas ideias em grande parte em sistema de crenças religiosos. O que é quakers, família? Vamos pesquisar aqui. Quakers. Não sei. Quakers. Membro da seita protestante. Ah, a Sociedade dos Amigos. Entendi. Ok. Então é seita. Seita. A seita que dói menos. Parei, família. Parei, desculpa. Perdão. E aí, embora John Howard não fosse um quaker, era um protestante independente, mesmo assim, foi atraído pelo ascetismo quaker e adotou a vestimenta de um simples amigo. Seu tipo particular de devoção lembrava fortemente as tradições quaker de oração silenciosa, introspecção sofredora, fé no poder da iluminação da luz divina. Os quakers, por sua vez, estavam destinados a ser atraídos pela ideia do encarceramento como um purgatório, como um isolamento forçado das distrações dos sentidos, em uma confrontação silenciosa e solitária com o eu. Howard concebia o processo de reforma de um condenado em termos semelhantes ao despertar espiritual de um crente em uma reunião quaker. No entanto, como diz Miguel Ignatieff, as contribuições de Howard não residiam tanto na religiosidade de seus esforços reformistas. A originalidade da denúncia de Howard reside em seu caráter científico, não em seu caráter moral. Eleito membro da Royal Society em 1756, autor de vários artigos científicos sobre variações climáticas em Bedfordshire, uma cidade aí, Howard foi um dos primeiros filantropos a tentar fazer uma descrição estatística sistematizada de um problema social. Olha o sociólogo aí, ó, sociologista. Da mesma forma, a análise de Bender sobre a relação entre o romance e a penitenciária enfatiza como os fundamentos filosóficos das campanhas do reformador ecoavam o materialismo e o utilitarismo do iluminismo inglês. A campanha para reformar as prisões em um projeto destinado a impor a ordem, classificação, limpeza, bons hábitos de trabalho e autoconsciência. Ele argumenta que as pessoas detidas nas antigas prisões não enfrentavam restrições severas. Às vezes gozavam até mesmo da liberdade de ir e vir. Não eram obrigados a trabalhar, lançando mão de seus próprios recursos, podiam comer e beber o que desejassem, até o sexo por vezes estava disponível, uma vez que ocasionalmente prostitutas tinham permissão para entrar temporariamente nas prisões. Howard e outros reformadores demandavam a imposição de regras rígidas que reforçassem a solidão e a penitência, a limpeza e o trabalho. Reparem que a gente fala realmente de uma moralidade cristã, né, família? Isso daqui lembra muito a moralidade cristã. As novas penitenciárias, de acordo com Bender, suplantando tanto as antigas prisões como as casas de correção, buscavam explicitamente 3 objetivos: manutenção da ordem, uma força de trabalho em sua maioria urbana, salvação da alma e racionalização da personalidade. Religião e iluminismo. Essa união aí. Ele argumentou que era precisamente isso o que o romance conseguia por meio da narrativa. Ordenava e classificava a vida social, representava os indivíduos como seres conscientes de seu entorno, autoconscientes e capazes de moldar. Bender, portanto, vê uma semelhança entre 2 grandes acontecimentos do século XIX: a ascensão do romance na esfera cultural e o surgimento da penitenciária na esfera socio-jurídica. Se o romance como forma de expressão cultural ajudou a dar origem à penitenciária, então os reformadores da prisão devem ter sido influenciados pelas ideias geradas por e através dos romances do século XVIII. A literatura continua a desempenhar um papel em campanhas relacionadas à prisão. Pausa aqui, família. Eu não sei se vocês já chegaram a ler Kollontai.
Mas, em A Nova Moral Sexual da Mulher, eu não lembro se é desse livro, mas eu acho que eu devolvi o livro pro Snipes porque era dele, mas ela faz uma relação dos romances da época, próximos da União Soviética, ok? Com a atitude das mulheres nos diversos locais onde esses romances chegavam. E aqui é onde a gente entra numa dinâmica dupla, né? Porque a cultura, por exemplo, o funk, por vezes, vai ser uma representação de certa parte da sociedade e, por vezes, vai ser as pessoas buscando representar o que elas queriam que acontecesse, né? Ou alguma imaginação, alguma coisa assim. Essa cultura popular, na verdade, ela é uma ciência. Isso é uma coisa brilhante. Ela é uma ciência do tempo ou dos desejos do tempo. É muito, muito louco essa questão. É uma parte da análise, né? Claro que ela não é só isso, ainda tem muita coisa por volta disso, mas isso é um trabalho que é constantemente feito, inclusive por marxistas, né? Que é o que a Ângela tá apresentando aqui. A Kollontai, ela faz uma análise nesse nível, muito boa, inclusive. Durante o século XX, os escritos do cárcere, em particular, experimentaram uma das periódicas de popularidade, é o Gramsci até hoje, né? Não, mentira, ela não tá falando desses estudos, mas a gente tem o Gramsci com isso, né? O reconhecimento público da escrita do cárcere dos Estados Unidos coincidiu historicamente com a influência dos movimentos sociais que exigiam a reforma ou a abolição das prisões. O livro de Robert Burns, I Am a Fugitive from a Georgia Chain Gang, Eu Sou um Fugitivo de um Grupo de Presos Acorrentados da Geórgia, e o filme O Fugitivo, de 1932, baseado nele, desempenharam um papel central na campanha para abolir os grupos de prisioneiros acorrentados obrigados a realizar trabalhos forçados. Repara, e olha aqui o que a gente tem que pegar disso. 1932. Abolir grupos de prisioneiros acorrentados obrigados a realizar trabalhos forçados. Em 1932, nos Estados Unidos, a gente tinha esses grupos. Isso é a democracia norte-americana. Durante a década de 70, que foi marcada por uma intensa organização dentro, fora e além dos muros da prisão, diversas obras escritas por prisioneiros seguiram a publicação. Em 1970, a gente teve A Soledad Brother, Irmão Soledade, de George Jackson, a antologia que coeditei com Bettina Picker, If They Come in the Morning, Se Eles Vierem da Manhã. Embora muitos escritores do cárcere de então tivessem descoberto o poder emancipatório da escrita por conta própria, recorrendo à educação que receberam antes da prisão aos esforços obstinados para se autoeducar. Outros se dedicaram à escrita como resultado direto da expansão dos programas educacionais nas prisões nessa época. Família, álbum do Racionais, Sobrevivendo ao Inferno. Saudades Mil, do grupo 599E, que é o nome de uma cela dentro de um pavilhão. Ele começa falando... ele recebe a carta de uma amiga e ele fala: faz tempo que eu não te mando uma carta e eu vou escrever agora essa carta ainda dentro da prisão pra contar o que tá acontecendo e pra perguntar como que tá aí fora. A gente tem diversos grupos que vão abordar isso aqui no Brasil de uma forma musical, e não apenas de uma forma musical, mas eles vão abrir um novo ciclo para se pensar a questão dos corpos pretos dentro da prisão, inclusive pontuando questões revolucionárias. Esse é o nível da discussão que a Angela Davis está apresentando aqui e que a gente tem no Brasil. E a gente tem, assim, Racionais talvez seja o maior grupo que ainda atua e o maior grupo que rompe com a questão de mudança no sentido revolucionário, que é inspiração para quantos outros grupos, tá ligado? Quando a gente vai ver, o Brown e o KLJ tiveram influência no próprio Sabotage, que é outro dos maiores nomes que a gente tem. Aí o Sabotage é um dos caras que tem música com o Black Alien e tal, não sei o que, o Black Alien canta até hoje também. E aí você vai olhando e vai falando, caralho, olha quão profundo realmente é essa discussão sobre a luta antiprisional dentro da cultura que vem das periferias. Saca? Dentro de tudo isso. E essa discussão que a Angela Davis apresenta existe aqui.
E existe de uma forma brilhante aqui. Brilhante. Mumia Abu-Jamal, que questionou o desmonte contemporâneo dos programas educacionais da prisão, pergunta em live from Death Row, ao vivo do Corredor da Morte, que interesse social é servido por prisioneiros que permanecem analfabetos? Que benefícios sociais há na ignorância? Como as pessoas poderão se regenerar enquanto estiverem presas, se sua educação for proibida por lei? Quem lucra, além do próprio estabelecimento prisional, com presos estúpidos? Então, já entrando, nessa questão. Aqui é o 65, só deixa eu grifar isso daqui porque depois eu quero me aprofundar nisso daqui. Jornalista, antes de ser preso em 1982, acusado de matar o policial do estado da Filadélfia, Daniel Faulkner, Abu-Jamal tem escrito com regularidade artigos sobre a pena da morte, concentrando-se especialmente em suas desproporções raciais e de classe. Abu-Jamal, hein? Mumia Abu-Jamal. Suas ideias ajudam a vincular críticas à pena de morte aos questionamentos mais gerais direcionados ao sistema prisional norte-americano em expansão e são particularmente úteis para os ativistas que buscam associar a abolição da pena de morte à abolição das prisões. Seus escritos do cárcere foram publicados em periódicos acadêmicos e populares, como The National e Yale Law Journal, bem como 3 coletâneas, Live Death from Death Row, que é o que a gente já falou, Death Blossoms, A Morte Floresce, e All Things Censored, todas as coisas censuradas. Todas as indicações e referências estão nas notas, viu, família? Todas. E eu tô só marcando aqui. Abu-Jamal e muitos outros escritores do cárcere criticaram permanentemente a proibição da concessão de subsídios do programa Pell Grants, que é um subsídio de estudantes universitários concedido pelo governo dos Estados Unidos a prisioneiros, promulgada no Decreto Criminal de 1994, como indicador do padrão contemporâneo do desmonte de programas educacionais nas prisões. Com o fim do subsídio para os cursos de escrita criativa para prisioneiros, praticamente todas as revistas literárias que publicavam textos de detentos entraram em colapso. Reparem em como uma coisa vai levando a outra para censurar toda a gama de questionadores, Toda a gama de questionadores. Das dezenas de revistas e jornais produzidos dentro dos muros das prisões, apenas o Ambolite, da penitenciária no estado de Louisiana, conhecido como Angola, e o Prison Legal News, da Washington State Prison, subsistem. Isso significa que, precisamente no momento de consolidar uma cultura de escrita significativa por trás das grades, estratégias repressivas estão sendo empregadas no sentido de impedir aos prisioneiros de se educar. E olha agora onde a gente entra. Se a publicação da autobiografia de Malcolm X marcou o desenvolvimento da literatura carcerária em um momento muito promissor para os prisioneiros que tentam fazer da educação uma das principais dimensões de seu tempo atrás das grades, as práticas prisionais contemporâneas estão sistematicamente esmagando essas esperanças. Na década de 50, a educação de Malcolm na prisão foi um grande exemplo da capacidade de um prisioneiro de fazer de seu encarceramento uma experiência transformadora. Sem meios disponíveis para organizar sua busca por conhecimento, ele começou a ler um dicionário, copiando cada palavra à mão. Quando conseguiu mergulhar na leitura, observou: meses se passaram sem que eu nem sequer pensasse sobre estar preso. Na verdade, até aquele momento, eu nunca tinha sido tão verdadeiramente livre na vida. Cara, olha o que Malcolm X fala, porra. Na época, de acordo com Malcolm, considerava-se que os prisioneiros que demonstravam um interesse incomum pela leitura tinham embarcado em uma jornada de auto-reabilitação. E com frequência eles tinham direito a privilégios especiais, como pegar emprestado mais do que o número máximo de livros permitidos. Só que aí entra a grande questão, família? O Malcolm X sai da prisão e se torna quem? Um puta de um revolucionário do caralho! Ele se torna, como diz Huey Newton, como diz grande parte dos Panteras Negras, um negro foda que se junta com outros negros fodas para fazer coisas fodas, para mudar o mundo, cara. E a prisão, a galera que comanda a prisão não quer isso, jamais. Imagina se atualmente, que a gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, mais de 200 mil pessoas presas, você tivesse 200 mil pessoas que tivessem acesso concreto à educação e estudo, onde eles só tivessem eles para construir,
tá ligado? É o que o Galo falou. Quando ele foi preso, ele trocou ideia com uma galera lá e você sentia que a galera tinha um instinto revolucionário, tá ligado? Só que aquela coisa, não adianta a gente falar de revolução sem também um estudo teórico. Se você tem todo o tempo do mundo pra estudar, que é, por exemplo, a minha possibilidade agora, cara, o bagulho vai entrando num bagulho muito louco que você vai conseguindo avançar no bagulho. E aí você teria 200 mil pessoas, não todas, é lógico, mas né, exagerando aqui o número, que sairiam revolucionárias dali, parça. E aí o bagulho muda, né? Aí a discussão é outra. Porque aí é onde o Estado treme, é onde o Estado olhar e falar, caralho, estamos fodidos. É isso. Ainda assim, a fim de dar continuidade à sua autoeducação, Malcolm teve que lutar contra o regime prisional. Em outro pod ele falou que não era eu que estava preso, era a juíza que estava presa pelo lá dentro. Caralho. Se liga, ele muitas vezes lia no chão da cela, muitos depois das luzes terem sido apagadas, valendo-se da luminosidade que vinha do corredor, e tomando cuidado de voltar para a cama a cada hora durante os 2 minutos em que os guardas passavam diante da sua cela. Ele usava todo o tempo possível. A extinção contemporânea da escrita e dos outros programas educacionais da prisão são indicadores da atual indiferença oficial em relação às estratégias de reabilitação, particularmente aquela que incentiva os prisioneiros a adquirir autonomia de pensamento. O documentário The Last Graduation, A Última Formatura, retrata o papel de que os presos desempenharam ao estabelecer um programa de faculdade em 4 anos na prisão de Green Haven, em Nova York, e 22 anos depois a decisão oficial de extingui-lo. De acordo com Ed Ellis, que passou 25 anos na prisão e atualmente é um conhecido líder do movimento antiprisional, como resultado do que aconteceu em Ática, programas universitários adentraram as prisões. Mais uma frase. Eu tô na cela com 40 cara querendo saber quem era esse tal de Borba Gato. Imagina se eu passo mais tempo. Essa que é a fita, parça. Essa que é a fita. Essa que é a fita. Essa que é a fita. E aí se liga. Depois da rebelião dos prisioneiros dos prisioneiros na prisão de Ática, em 1971, e do massacre patrocinado pelo governo, a opinião pública começou a se mostrar favorável à reforma prisional. Na ocasião, 43 prisioneiros e 11 guardas civis foram mortos pela Guarda Nacional, que tinha recebido ordens do governador Nelson Rockefeller de retomar o controle da prisão. Vocês sabem da família Rockefeller, né, família? Vou fazer uma pesquisa breve aqui, pesquisa rápida. Cadê? Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation. Fundação Rockefeller, que surge em 1913, né? Estimula a saúde pública, ensino, a pesquisa e a filantropia. Vamos lá. A gente tem Universidade Rockefeller. Ok? A gente tem a Fundação Ford. Cadê? Calma aí, deixa eu pesquisar melhor. Fundação Rockefeller no que atua? Oh, meu Deus, no que atua? Não, na verdade vamos colocar petróleo, universidade, vamos colocar mais direto. Aqui. Vou pegar a do Wikipedia mesmo, porque eu já conferi alguns desses dados, tá? É uma universidade particular estadunidense, né? Que é criada, cadê? Pelo Barão do Petróleo, filantropo John D. Rockefeller, o fundador da Universidade de Chicago também, tá? E a Fundação Rockefeller, ela surge a partir do dinheiro investido em petróleo. Ok? Ou seja, quem leu As Veias Abertas da América Latina, eu tenho inclusive um episódio sobre isso, vai entender um pouco melhor a questão da relação existente entre uma empresa de petróleo e diretamente essa questão. Enfim, o bagulho é o seguinte, os caras enriqueceram com o petróleo, com a monopolização do petróleo. A partir disso se cria a Universidade de Chicago.
E reparem que a Universidade de Chicago é criada no final dos anos de 1800, ok? E vai ser ela que vão ser os Rockefeller que vão criar a escola de Chicago posteriormente, que vai buscar atuar na América Latina. É isso. É um controle de monopólio, pá, não sei o que tudo vai resultar nisso, tá? Enfim, agora vamos lá pro Nelson Rockefeller. É ele, né? Que a gente tá falando aqui. Cadê? Que é o ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Cadê? O pai dele é o John D. Rockefeller, que é o criador da Universidade Rockefeller, que é o criador da Universidade de Chicago, tá? Ele tem como irmão David Rockefeller, John Rockefeller, Lawrence Rockefeller e tal, não sei o que. Enfim, vai ser pai de mais um monte de Rockefeller. Ele vai ser líder da ala liberal do Partido Republicano, governador do estado natal de 1959 a 1973. Enfim, ele tem, né, relação com o David Rockefeller e com a Fundação Ford. A Fundação Ford, que é uma das fundações que, por exemplo, financia a think tank liberal hoje em dia, saca? Mano, você vai ver, a história dos Estados Unidos ela é construída em cima de famílias e exportação de golpes e manipulação e controle, monopolização e exploração dos caralho a quatro. É isso. Os líderes da rebelião do presídio tinham sido muito específicos em sua exigência. É foda, família, é foda. Em suas exigências práticas, expressaram preocupação em relação à dieta, melhoria na qualidade dos guardas, programas de reabilitação mais realistas e melhores programas educacionais. Reparem que os presos, eles não queriam, a gente quer sair daqui, pá, não sei o que, não. Eles queriam uma reforma prisional. Eles também demandavam liberdade religiosa, liberdade de se engajar em atividades públicas e o fim da censura. Todas as coisas consideravam indispensáveis às suas necessidades educacionais. Como Ed Ellis observa em The Last Graduation, os prisioneiros reconheceram desde muito cedo o fato de que precisavam ser mais bem instruídos, de que quanto mais instrução tivessem, mais preparados estariam para lidar consigo mesmos e com seus problemas, com os problemas das prisões e os problemas das comunidades de onde a maioria tinha vindo. E aqui entra justamente a colocação que a gente coloca quando a gente pensa o fim da prisão. A prisão, ela serve para desumanizar, além de acumulação do capital e tal, não sei o quê, mas para você tratar pessoas como se elas não fossem pessoas. Você realmente coloca essas pessoas presas, esses criminosos, como inferiores ao resto da população. Quando, na verdade, eles também são pessoas que viveram em sociedade. E os crimes, eles podem ter diversos fatores, né? As próprias pessoas e tal, não sei o quê. A grande questão é que por eles não deixarem de ser pessoas, eles têm consciência. Saca? Eles não são pessoas burras. Eles são pessoas que não têm noção de nada. Muito pelo contrário. E uma das questões da prisão e da funcionalidade, por exemplo, pós-sistema escravista, é de colocar a população contra os presos, no sentido de, eles não são a gente, família. Não. Eles são, nossa, coisa horrível, criminosos. A gente é pessoa, a gente sabe o que tá fazendo, a gente não comete crimes. Isso daí. Lafes Islam, outro ex-condenado que aparece no documentário, disse: nós tínhamos aulas antes da faculdade chegar. Ensinávamos uns aos outros, às vezes sob o risco de levar uma surra. É o famoso, esse tem passagem, exato. Depois da rebelião de Ática, mais de 500 prisioneiros foram transferidos para Green Haven, incluindo alguns dos líderes que continuaram a pressionar por programas educacionais. Como resultado direto de suas demandas, o Marist College, uma faculdade do estado de Nova York, perto de Green Haven, começou a oferecer cursos de nível universitário em 1973 e, por fim, estabeleceu a infraestrutura necessária para um programa de cursos universitários aos 4 anos do local. Reparem agora na cronologia dos fatos, família. Reparem. 1973, a gente está numa época de ainda meio da Guerra Fria e bem-estar social começando a adentrar e tal. Não, se puder falar, fala, parça. Mas se não quiser falar também, qualquer coisa, manda um Insta ou um tweet. E por fim, estabeleceu a infraestrutura necessária para um programa de cursos universitários de 4 anos no local. O programa prosperou por 22 anos. Ou seja, ele acaba em 1995, pós-queda do Muro de Berlim, com o neoliberalismo
adentrando. Ou seja, você passa de um estado de bem-estar social, dessa época de reformas, e volta para um estado de exploração máxima do povo. Existem associações diretas com os processos político-econômicos, com os processos socioculturais e de dominação e contradições do capital. O programa pressupõe... muitos prisioneiros que obtiveram seus diplomas em Greenhaven continuaram os estudos depois de sair da prisão. Como o documentário demonstra de maneira contundente, o programa produziu homens dedicados que deixaram a prisão e ofereceram o conhecimento e as habilidades adquiridos às suas comunidades do lado de fora. Em 1994, com a consonância do padrão geral de criar mais prisões e mais repressão dentro das prisões, o Congresso se ocupou da questão da revogação do financiamento universitário para presos. O debate foi concluído com a decisão de acrescentar uma emenda à Lei Criminal de 1994, que eliminou os Pell Grants para prisioneiros, retirando assim o financiamento de todos os programas do ensino superior. E esse é o neoliberalismo na prática. Depois de 22 anos, o Marist College foi obrigado a encerrar seu programa na prisão de Greenhaven. O documentário, portanto, gira em torno da última cerimônia da graduação, em 15 de julho de 1995, e do processo comovente de remover os livros que, de muitas maneiras, simbolizavam possibilidades de liberdade. Ou, como disse um dos professores maristas, para eles, os livros estão repletos de ouro. Os livros são retirados dessa galera. Um prisioneiro que durante muitos anos tinha trabalhado como funcionário da faculdade refletiu com tristeza enquanto os livros eram levados embora, que não havia mais nada para fazer na prisão, exceto talvez musculação. Mas, perguntou ele, de que serve esculpir o corpo se você não pode esculpir a mente? Ironicamente, não muito tempo depois de os programas educacionais serem extintos, pesos e equipamentos de musculação também foram removidos da maioria das prisões nos Estados Unidos. E esse é, novamente, o neoliberalismo na prática. Lembrei de quando meu pai estava assistindo Cara de Giro aqui na sala aqui do meu lado, e aí na chacina dele estava com um sorriso meio sádico no rosto, no fim ainda meteu um. E o governo ainda paga indenização para a família desse povo. Parça, é um processo foda. Mas é isso, assim encerra esse capítulo, família. De forma extremamente pesada. Cara, 2 horas de live. Foda. É foda. Literalmente foda. Mas família, não vou me alongar aqui pra me despedir de vocês. Ok? Amanhã, então, 8 horas, vai ser lá no YouTube a live de amanhã com o pessoal do Centro Socialista Primavera dos Povos de Ribeirão Preto. Quiser ter o link, eu vou postar nos stories aqui, @morcego_, Marcos_, tá ligado? Eu vou postar no Twitter novamente, então vai lá que vai estar lá. Porra, curti a live, 8 da noite amanhã. Amanhã 8 da noite. Feriado, pá, não sei o que. Falei, uma noite mesmo e é isso. Lembrando que a gente tem um podcast, saiu o episódio com o professor Alisson Mascaro, vai lá ouvir. A gente tem aí apoia.se/Caverna e Pix, mpbl97531@gmail.com, se você quiser apoiar o podcast. Se você for lá no site da Autonomia, #morcego na Autonomia, você garante 20% de desconto nos livros, tá ligado? Então, um bom final da semana, porque amanhã a gente, então, tem um feriado, graças a Deus. Descansem, bebam água, se cuidem. Um grande beijo pra vocês. Pra quem não conseguiu pegar a live toda, vai estar disponível ainda hoje lá no YouTube, tá? Até mais, família. Se cuidem. Um grande beijo no coração de vocês, tá ligado? E, enfim, levem essa discussão pra frente. Levem Angela Davis pra frente, tá? Um grande beijo, até mais. Calma aí, eu vou fazer raid, né? Fiquem aí, vou fazer raid. Vamos ver quem tá online. Fiquem aí, não saiam. História cabeluda. Fechou? Pode ser? Cadê? Fechou. Vou lançar aqui /raid história cabeluda. É isso. Então, enquanto a raid vai, eu vou colocar aquela musiquinha, tá, família? Até daqui a pouco. Até mais, quer dizer, daqui a pouco não. Até amanhã.